Que bom ter você no Majestades! Hoje vamos responder a seguinte pergunta: por que a princesa Kate nunca mais foi a mesma depois de se casar com o príncipe William? Ela era uma estudante universitária normal e trabalhadora, interessada em moda e história da arte e mantida discreta, mas isso não impediu o príncipe William de se apaixonar por ela. Eles namoraram em segredo por um tempo, até que o príncipe começou a trazê-la à realeza para obter o consentimento da rainha. Finalmente, eles se casaram na abadia de Westminster em 2011 e Kate passou de uma garota normal à duquesa de Cambridge. Catherine Elizabeth Middleton nunca mais foi a mesma. Kate teve que desistir de uma carreira normal. Ela era uma universitária que frequentava a Universidade de St. Andrews. Depois de estudar psicologia por um breve período, formou-se em História da Arte. E pode ter sido por causa desse curso que ela conheceu o príncipe William, que mais tarde mudou de História da Arte para Geografia. Depois da universidade, a princesa teve 2 empregos normais. Primeiro, ela trabalhou na Party Pieces, uma empresa de vendas de artigos de festa que era propriedade de seus pais. Depois, tornou-se compradora de acessórios para Jigsaw, marca britânica de roupas e acessórios femininos de luxo. Mesmo após a realeza, Kate conseguiu fazer bom uso de seu diploma. Ela é patrocinadora da Art Room Charity e foi curadora de uma exposição de fotografia em 2020. Kate tem um conjunto de deveres como parte da família real. Logo chegou a hora de dizer adeus ao horário de varejo. Kate assumiu responsabilidades como duquesa de Cambridge, tanto em Londres como no exterior. A família real realiza por volta de 2.000 compromissos reais anualmente, principalmente nas áreas de serviços públicos e caridade. Durante a 3ª gravidez, quando ela também sofreu hiperêmese gravídica, que consiste em náuseas e vômitos graves durante a gestação, Kate teve mais compromissos públicos do que o príncipe William ou o príncipe Harry, de acordo com a revista Town & Country. Ao longo dos anos, Kate somou mais patrocínios, principalmente nas áreas pelas quais ela é apaixonada, relacionadas às crianças e à arte. Em 2023, lançou a primeira grande campanha enquanto princesa de Gales. Shaping Us, Moldando-nos, em tradução livre, é dedicada a consciencializar para a importância da primeira infância, com o propósito de fazer uma grande diferença nas gerações vindouras, escreveu Kate em carta aberta. Kate usa algumas das peças de design mais incríveis. O senso de moda de Kate costumava estar dentro do orçamento de uma pessoa comum, claro, mas depois de se casar com o príncipe William, naturalmente ela passou a usar peças de design deslumbrantes, todas ajustadas com perfeição. Mas, como membro da realeza, ela precisa seguir um código de vestimenta rígido. As tiaras são estritamente reservadas para mulheres casadas, de acordo com a revista Marie Claire. Unhas neutras ou não polidas são a norma. E as bainhas devem ficar abaixo do joelho. Mas essas são apenas as regras tradicionais. Algumas são ou eram simplesmente regras por causa da antipatia da rainha por algum item específico, como sapatos de cunha. Você também deve ter notado a enorme coleção de chapéus da princesa. Segundo a emissora de TV BBC, as mulheres da realeza sempre usam chapéus em passeios elegantes e essa tradição tem tudo para se manter eterna. Kate nem pensaria em usar preto, a menos que fosse um luto,
ou no Remembrance Sunday, quando é lembrado o sacrifício da comunidade das Forças Armadas do Reino Unido e da Commonwealth. Kate tem uma coleção de joias que foram presenteadas ou emprestadas a ela pela família real. O anel de noivado que Kate recebeu, que apresenta uma safira oval de 12 quilates que remonta a meados do século XIX, pertenceu a quem? Princesa Diana. Foi então repassado ao príncipe Harry, que o deu a seu irmão para propor casamento a Kate. Ela também tem uma coleção de tiaras à disposição. A que ela usou no dia do casamento foi uma tiara Cartier Halo, emprestada pela rainha, com 739 diamantes de lapidação brilhante e 149 diamantes baguete. A tiara remonta a 1936, sendo a rainha Elizabeth a primeira a usá-la. Outra tiara famosa é a Cambridge Lover's Knot, que era frequentemente vista na princesa Diana. E possivelmente um dos primeiros de muitos presentes do príncipe William que Kate recebeu foi o anel vitoriano de ouro rosa que ele a presenteou na universidade e que ela mais tarde usou na formatura. Kate conseguiu retribuir a instituições de caridade de uma forma que ela não poderia fazer antes. Ela é patrona de várias organizações. O trabalho diário de Kate, além de patrocinadora, geralmente consiste em visitar esses lugares. Algumas das instituições de caridade que ela apoia concentram-se na pesquisa para criar bases para que as pessoas vivam vidas saudáveis e equilibradas, como a Action for Children e a Action Addiction. Outros se concentram em seu amor pela arte. Lembra do diploma em História da Arte? Como a Galeria Nacional de Retratos e o Museu de História Natural. A casa de Kate, depois de se casar com William, parece algo saído de um conto de fadas. Quando o príncipe William e Kate Middleton se casaram, a rainha Elizabeth deu-lhes um presente. E que presente! Um casarão na propriedade da família real em Sandringham, uma vila e freguesia ao norte do condado inglês de Norfolk, pouco mais de 2 horas de Londres. Denominado Anmer Hall, o casarão tem 3 andares e foi construído no século XIX. Passou por uma reforma completa, que custou cerca de 1,5 milhão de libras e foi redecorado por Kate. Ela tem a sorte de tratar a casa como uma espécie de fuga de seu apartamento normal, diga-se de passagem, mais ainda luxuoso, no Palácio de Kensington, em Londres. Embora seja chamado de apartamento, de pequeno não tem nada. São pelo menos 20 quartos, como informou o tabloide The Sun, enquanto o próprio palácio rodeia 3 pátios. Porém, em 2022, depois de ter o Palácio de Kensington como residência principal por muitos anos, Will e Kate se mudaram de Londres. O casal e os 3 filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis, agora residem na Casa Rosa, na casa de campo Adelaide, chamada Adelaide Cottage, que fica no terreno do Windsor Home Park, a propriedade de 655 acres que faz parte dos terrenos privados do Castelo de Windsor. Embora eles tenham se adaptado muito bem, a casa foi uma grande mudança. O apartamento 1A em Kensington tinha 20 quartos. A casa, relativamente pitoresca de Windsor, tem 4 quartos. E quando eles se mudaram, a família anunciou que não teria ajudante residente, que morassem lá na mesma casa. Adelaide Cottage tem charme, história e detalhes extravagantes. Como duquesa de Cambridge e depois princesa, suas escolhas de moda são constantemente examinadas. Como figura pública, Kate também faz com que o resto do mundo julgue suas escolhas de moda. Definitivamente algo com o qual ela não teria que lidar nos dias pré-duquesa. Em uma apresentação, usando shorts, em 2019, a imprensa não perdoou, já que era a primeira vez em 8 anos que ela usava uma roupa assim em público e, notavelmente, a primeira vez como realeza fazendo isso. Essa não foi a única vez que ela foi criticada publicamente pela escolha das roupas. Durante a premiação BAFTA de 2018, muitas mulheres compareceram vestidas de preto para mostrar apoio ao movimento Time's Up. Mas em vez disso, Kate optou por um vestido verde com faixa preta,
causando reação entre pessoas que não achavam que ele estava apoiando a causa. No entanto, outros disseram que a faixa preta era uma homenagem ao movimento. Mas lembram que a realeza deve evitar o uso de roupas pretas? Então, provavelmente foi porque Kate não pode se afiliar à política. Aliás, Kate não tem permissão para votar ou ser política. Outra mudança depois de se casar com o príncipe William foi o fato de que ela não deveria ser afiliada à política, abrindo mão de seu direito de voto. Embora não exista uma lei britânica que declare que a realeza não pode votar, de acordo com a revista norte-americana Vanity Fair, a rainha Elizabeth II permaneceu politicamente neutra. Da mesma forma, espera-se que príncipes, princesas, duques, duquesas também mantenham a neutralidade. Kate esteve presente em algum dos maiores eventos esportivos e culturais. Wimbledon parece ser o favorito, já que ela é vista torcendo ao lado do marido. Kate também participou das Olimpíadas, bem como dos Jogos da Commonwealth em Glasgow, e sem falar nos encontros Portrait Gala e BAFTA. Kate viajou para eventos em todo o mundo. Ela tornou-se global, visitando alguns dos marcos mundiais mais incríveis, como, por exemplo, quando foi ao Taj Mahal com William. E aí temos Austrália, França, Ilha Salomão, Singapura, Malásia, para citar apenas alguns lugares. Kate teve que aprender a seguir regras de etiqueta. Já mencionamos aqui regras de moda, mas você sabia sobre a etiqueta real? Casar-se com o príncipe William e tornar-se membro da realeza significou seguir uma vida de protocolos, da forma como se come até a maneira de como se sentar. De lado, tornozelos cruzados, modo inicialmente chamado de inclinação da duquesa, hoje princesa. Fazer uma reverência à rainha não é regra, mas tradição. Existe até a maneira correta de se beber chá. E Kate sempre precisou parar de comer quando a rainha parava. Resta saber se com o rei Charles III está sendo exatamente assim, não é? A imprensa, e nós aqui também do canal Majestades, geralmente a chamamos de Princesa Kate. Mas ela nunca usa seu apelido quando está com a família real. É Princesa ou Catherine. Também é conhecida por sua aparência impecável que nunca vai contra a etiqueta, com jovens de todo o mundo frequentando escolas de duquesas e princesas para aprender a ser como ela. Por ter se casado com o príncipe William, a princesa Kate um dia será rainha. Com o príncipe William sendo o segundo na linha de sucessão ao trono, Kate será inevitavelmente rainha consorte algum dia. Em janeiro deste ano, a princesa ficou fora dos compromissos reais para cuidar da saúde, mas ela conseguiu estar de volta à varanda do Palácio de Buckingham em meio ao tratamento contra o câncer. A princesa, que não participava de um evento público com a família real desde o Natal de 2023, participou do Trooping the Colour no dia 15 de junho. Durante o sobrevoo da Força Aérea Real sobre Londres, ela ficou na varanda da residência real com o marido e os filhos de 10, 9 e 6 anos, e ao lado do rei Charles, que também está em tratamento de câncer, da rainha Camila e mais membros da realeza no desfile anual de aniversário do monarca. Nos últimos anos, Kate assumiu mais responsabilidades, desde se tornar patrona de mais organizações, algumas que antes eram papel da rainha Elizabeth II, à pesquisa sobre os primeiros anos da infância e o fato de ela estar fazendo trabalhos sem William. Até os figurinos atuais sugerem que ela conhece seu papel futuro. Mas, com a maior carga de trabalho, Kate confessou que sofre de culpa materna. No podcast Happy Mom, Happy Baby, ela falou sobre como administra o trabalho e a família como mãe. Eu estava tendo dúvidas e perguntas sobre o elemento culpado de estar ausente para trabalhar e coisas assim, disse ela. A vida da princesa de Gales, hoje aos 42 anos, mudou drasticamente desde que se casou com o príncipe William, com um novo e enorme trabalho. Ainda mais após a chegada das joias mais valiosas do casal, os 3 filhos. Mas felizmente ela tem muito apoio.
E especialmente agora, em 2024, nessa fase difícil em que Kate se submete à quimioterapia preventiva após uma grande cirurgia abdominal que revelou um diagnóstico de câncer não especificado pela família real. Recentemente, nas comemorações do 80º aniversário do desembarque na Normandia, na França, conhecido como Dia D, o herdeiro do trono britânico de 41 anos afirmou que a esposa está melhor. Nós continuamos aqui na torcida pela recuperação da princesa e por todos aqueles que estão passando por esse momento tão doloroso. Agora vamos falar sobre onde William e Kate moram em Windsor. Depois de ter o Palácio de Kensington em Londres como a residência principal por muitos anos, o príncipe e a princesa de Gales decidiram se mudar no verão do Hemisfério Norte em 2022. Os principais motivos: terem uma vida mais tranquila e confortável e estarem mais próximos da Rainha Elizabeth II. Infelizmente, Sua Majestade faleceu pouco depois, mas outros membros da família real vivem nas proximidades, com quem o príncipe e a princesa têm boa relação. O rei Charles e a rainha Camila preferem passar um tempo no castelo de Windsor, em vez da residência considerada oficial dos monarcas britânicos, o Palácio de Buckingham, na capital inglesa. O príncipe Edward e a esposa Sophie, duque e duquesa de Edinburgh, também moram perto, em Bagshot Park. A vida em Windsor. O casal e os 3 filhos, Príncipe George, de 10 anos, Princesa Charlotte, de 9 e Príncipe Louis, de 6, residem nesta mansão de cor rosa, Adelaide Cottage, que fica no terreno do Windsor Home Park, a propriedade de 655 acres, que faz parte dos terrenos privados do Castelo de Windsor, perto da Capela de St. George, no condado inglês de Berkshire, ao sudeste de Londres, e a pouco mais de 1 hora do centro da capital. A residência incorpora quase 1 milênio de história arquitetônica, estando na lista do Patrimônio Nacional da Inglaterra. Adelaide Cottage, que inicialmente era chamada de Adelaide Lodge, foi originalmente pensada para ser a casa de chá da rainha Adelaide, esposa do rei William IV, construída em 1831 pelo arquiteto Sir Geoffrey Wyatt-Ville. Foi descrita como extraordinariamente elegante pela imprensa da época. A mansão foi criada usando materiais do Royal George, um iate real da Marinha Real do Reino Unido do século XIX. O nome da casa foi alterado para Cottage, algo mais informal, para justamente refletir seu tamanho menor, se comparada aos palácios. O retiro real foi usado por outros monarcas, como a Rainha Vitória, por exemplo, para quem foi construída uma estrada de acesso exclusivo. Inclusive, o cachorro dela foi enterrado no local, um cão da raça King Charles Spaniel. O quarto principal tem um teto abobadado, ou seja, côncavo, decorado com golfinhos dourados e enfeites de corda, originalmente do iate real. A casa apresenta móveis do antigo camarote real e uma lareira de mármore no estilo greco-egípcio da era regencial. Em 1941, Adelaide Cottage ficou conhecida como a Casa da Graça e Favor, um termo usado para descrever casas de propriedade do monarca, mas que são oferecidas a membros da família real ou funcionários. Por isso a definição graça e favor, uma habitação concedida sem aluguel pela Casa Real Inglesa, o que significa que os Wales podem desfrutar da residência sem pagar por ela. Muitos membros da realeza britânica recebem esses tipos de propriedade do monarca quando trabalham na realeza, porque estão servindo a rainha ou o rei quando se trata de seus compromissos e deveres reais. Em 2015, a casa passou por uma grande reforma, mantendo a arquitetura e integridade de sua história. A renovação garantiu que o espaço fosse confortável e funcional para os residentes modernos. Além de 4 quartos, uma cozinha e um amplo espaço ao ar livre, a casa tem um escritório onde o príncipe e a princesa podem trabalhar quando não estão cumprindo seus deveres reais. Até 2018, Simon Rhodes, filho da prima da rainha Elizabeth II, Margaret Rhodes, morava no chalé. De acordo com o Daily Mail, a rainha ofereceu ao príncipe Harry e Meghan Markle esta mesma propriedade como presente de casamento. O casal até compareceu para vê-la,
mas em vez disso, escolheu morar em Frogmore Cottage, a 10 minutos a pé de Adelaide Cottage, antes de se mudar para o Canadá e eventualmente para os Estados Unidos. Embora os antes Cambridges e agora Wales tenham se mudado para a nova casa no verão de 2022, eles não abriram mão das outras duas residências. O apartamento 1A, de 20 quartos, no Kensington Palace, continua sendo a casa da família em Londres, e eles também manterão o Emer Hall, em Norfolk, um condado cerimonial no leste da Inglaterra, a cerca de 2h30 da capital. De acordo com a repórter Victoria Murphy, a mudança, que uma fonte do palácio disse ter sido motivada pelo desejo de ter uma vida familiar o mais normal possível, permite a William e Kate a oportunidade de oferecer aos filhos uma educação mais rural, longe do centro de Londres e da agitação do Palácio de Kensington, que é uma atração turística popular. E realmente é isso que a casa bucólica oferece à família: mais liberdade e uma sensação de privacidade, que se tornou ainda mais importante para os galeses nos últimos meses. A princesa de Gales retornou a Adelaide Cottage após a cirurgia abdominal na clínica de Londres, em janeiro de 2024, e continuará a se recuperar lá enquanto recebe tratamento contra o câncer. Em março deste ano, Kate anunciou o diagnóstico de câncer em um vídeo gravado pela emissora BBC nos jardins de Windsor, com narcisos ao fundo. A flor nacional do país de Gales é um símbolo de muitas instituições de caridade contra o câncer. As crianças estudam na Lambrook School, na zona rural de Berkshire. Cavaleiros ávidos, o príncipe George e a princesa Charlotte provavelmente estão aproveitando bastante a proximidade com os estábulos do castelo de Windsor. A família consegue levar uma vida relativamente normal em Windsor, visitando locais favoritos como o Windsor Farm Shop, onde o príncipe e a princesa de Gales foram vistos recentemente, e Lapland UK, um parque temático que oferece shows e aventuras imersivas durante a época do Natal, nas proximidades de Ascot. A mudança para Adelaide Cottage também permitiu que a família ficasse mais próxima dos pais da princesa Catherine, Michael e Carol Middleton, que moram em Bucklebury Manor, em Berkshire. A casa relativamente pitoresca de Windsor tem 4 quartos. E quando eles se mudaram, a família anunciou que não teria ajudante residente. Nenhum funcionário precisaria dormir na residência. Todos os assistentes vão trabalhar quando há necessidade de seus serviços. O site The Mirror descreveu o design da casa assim: ela não tem nada do esplendor intrusivo que caracteriza a construção de palácios, mas muito da elegância singular da ordem embelezada da arquitetura doméstica na antiga escola inglesa. Adelaide Cottage une charme, história e detalhes extravagantes em uma atmosfera de, inevitavelmente, conto de fadas.